Olá, amigos patriotas que acompanham o canal Pau Brasil, sejam todos muito bem-vindos. Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho de notificações para você receber os alertas dos nossos próximos vídeos, ok? Vamos à descrição do vídeo de hoje. Alexandre Garcia irá comentar sobre o desdobramento da prisão de Fabrício Queiroz, irá falar também sobre o ex-ministro Abraham Weintraub e, para fechar, sobre a votação da sessão do Supremo sobre o inquérito das fake news. Segue o vídeo, pessoal. Uma ótima tarde a todos. Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Olá, bom dia. Bom, começamos então com desdobramentos da prisão de Fabrício Queiroz. O que esperar, Alexandre, principalmente de consequências políticas? Pois é, em primeiro lugar, a observação de que a reação do presidente e do senador Flávio foi uma reação moderada, né, ao contrário do que poderia se imaginar. O presidente chegou a dizer que já sabia a operação, segundo as notícias, nem os policiais sabiam o que iam fazer, né? O Queiroz não estava foragido, né? Agora, de qualquer maneira, estava hospedado na casa do advogado, esse advogado Wassef, né? A gente vê pelaquela foto em que a filha do Olavo de Carvalho brinda a prisão, né? Que tem uma placa atrás que é um escritório de advocacia, né? É uma outra questão aí a ser considerada. O presidente disse que sabia por seus amigos dessa operação. Já a mulher do Queiroz, aí sim está foragida porque não foi encontrada em casa e há ordem de prisão para ela. Não é a questão, a prisão não é a rachadinha, a prisão seria para não continuar, segundo o pedido de prisão, a atrapalhar as investigações da rachadinha, né, em que a rachadinha talvez seja o de menos porque o valor está lá embaixo. Mas, enfim, chegou a ligação do advogado com o presidente, é uma ligação de tempos e constante, né? E isso aí é que leva a questão lá para as proximidades do presidente. Carolina? Vamos falar então sobre agora o ex-ministro Abraham Weintraub. Pois é, ele está saindo, vai para o Banco Mundial, né? As pessoas falam que ele ainda tem que ser aprovado pelos demais países, são 8 países, mas vai ser uma aprovação fácil porque metade dos votos já é do Brasil. E há ali entre os países gente que certamente vai seguir o Brasil, né? Não é essa a questão, né? Eu acho que a questão maior é a substituição dele, o que vai dar, né? Eu tenho um palpite, que voltaria ao Ministério alguém que já tem 2 anos de experiência em Ministério, tem até uma boa formação em educação em Harvard, né? Que é o Mendoncinha, como a gente o chama, é o José Mendonça Filho, é do DEM, né? Ele é muito ligado ao Jarbas Vasconcelos, ele que fez aquela emenda que deu a reeleição para Fernando Henrique, né? Foi ministro de Temer por 2 anos, nunca causou polêmica maior, né? Um dia recebeu lá o Alexandre Frota, aí foi problema, porque se tratava de um ator pornô e tal, mas não tem problemas maiores, né? E seria mais uma atração do DEM para dentro do governo. Então essa é a minha aposta pessoal, a mais forte aí nesse momento quanto ao preenchimento da vaga deixada pelo Weintraub. Está difícil, né, de achar, já seria o 3º ministro num período aí de 1 ano e meio, né? É um prazo realmente muito curto, né? É. Bom, Alexandre, outro assunto, terminou lá a votação, a sessão lá do Supremo sobre o inquérito das fake news, a continuidade foi aprovada, 10 votos a 1. Um foi o ministro Marco Aurélio. Pois é, aí eu lembro daquela história do único soldado de passo certo no batalhão.
seria uma piada, mas eu acho que é verdade, né? Imagina nesse momento em que a gente viu no curso desse último julgamento que claramente se pode identificar os autores das ameaças sérias, né? Ameaças muito cruéis contra ministros do Supremo e suas famílias, claramente se pode identificar, né? Tudo. Então, há pessoas facilmente identificáveis que teriam cometido 2 crimes, né? O crime de ameaça e o crime de injúria, né? Que estão previstos no Código Penal. Então, por que fazer esse inquérito genérico, que começou sigiloso e que está atingindo liberdade de imprensa, porque invade órgãos de jornalismo, né? Digitais? Já houve aquele caso com a Cruzoé, nesse mesmo inquérito, né? Liberdade de opinião, liberdade de expressão são atingidas nesse inquérito genérico, que não tem nada a ver com o devido processo legal, né? Porque as pessoas nem sabem de que são acusadas. Aí Marco Aurélio votou contra todo mundo, só faltava votar o decano, Celso de Mello, e o presidente, né? E ele ainda assim contrariou todo mundo, dizendo que é uma afronta ao sistema acusatório do Brasil, inquisitorial, quer dizer, é como uma inquisição medieval, né? Que atinge o crédito da justiça porque não tem imparcialidade. Então, o voto dele, para mim, ainda é uma esperança, né, de que o direito e a justiça sobrevivam depois dessas atitudes de ministros do Supremo. Este é Alexandre Garcia, que volta na segunda-feira ao Jornal